Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 41. Nós já passamos de 100 pregações no Evangelho de Lucas. Começamos no ano passado, em Lucas capítulo 1, e hoje nós vamos terminar o capítulo 19, já passamos de mais de 100 pregações. Pela manhã nós pregamos o texto que é anterior a esse, depois você leia em casa ou escute na internet, no YouTube, a pregação da manhã, e agora Jesus está chegando em Jerusalém. Qual foi a pregação da manhã? A pregação da manhã é aquela passagem em que Jesus chega diante de Jerusalém, antes de chegar em Jerusalém, envia 2 de seus discípulos para que fossem até uma cidade, pegassem um jumentinho e trouxessem até ele. E de manhã Jesus entra por Jerusalém montado num jumentinho, o povo todo louva, exalta, chama ele de Senhor, Rei, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus está entrando na cidade de Jerusalém. A gente conhece isso pelos filmes, novelas e outras coisas mais. E aí a gente chega no versículo 41, ou seja, olha que coisa engraçada. No versículo 40, até o versículo 40, uma grande festa estava formada. As pessoas estavam estendendo seus mantos pelo meio do caminho, as pessoas estavam com ramos nas mãos, glorificando e exaltando Jesus, porque ele entrava em Jerusalém, uma multidão o acompanhava, mas agora, Jesus vai parar e vai chorar diante de Jerusalém, porque percebia, como Andréia bem disse, que aquela cidade, que agora, há poucos minutos o exaltava, daqui poucos dias iria gritar: solta Barrabás, crucifica Jesus. Nós estamos aqui, queridos, na segunda-feira que antecede a cruz de Jesus. Então a gente entrou na Semana Santa, literalmente. Então, do capítulo 19 em diante, é domingo, segunda, terça, quarta, até sexta-feira, quando verdadeiramente Cristo será traído, levado até a cruz e morrerá pelos nossos pecados. Esse é o contexto que nós estamos pregando. Então vamos lá, versículo 41 e 42 diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Deixa a Bíblia aberta, vamos parar aqui e comentar esses versículos. Jesus chegou a um ponto, ainda está sentado no jumentinho, vem ele entrando em Jerusalém, mas ele chega a um ponto em que é possível avistar toda a cidade de Jerusalém. Ele consegue ver o templo, ele consegue ver as casas, as edificações, ele consegue ver os preparativos já para a festa da Páscoa, ele consegue ver de longe a cidade santa, cidade de Deus, Jerusalém. Contudo, diferente do que muitos pensavam, em vez de também se deixar levar pelo clamor da multidão e começar a se exaltar e a glorificar, Jesus tem uma atitude completamente diferente. Jesus olha a cidade, talvez a cidade já estivesse preparada, ornamentada, arrumada para a festa que ia acontecer daqui a alguns dias, a festa da Páscoa, mas Jesus olha com os olhos espirituais e percebe que aquela Jerusalém, que aquela alegria, que aquele povo tão religioso não tinha entendido ainda quem ele era e qual era o propósito daquela entrada. As pessoas achavam que ele estava entrando para tomar Israel, para tomar Jerusalém da mão de Roma, para ser um líder político, um líder militar, para tomar o lugar de Herodes e de Pilatos, para dar um impeachment ou para dar um golpe no governo daquela época, mas não era isso. Então Jesus olha para Jerusalém, olha para a ignorância espiritual e ele explode em lágrimas. Pense comigo, não gosto nem muito de ficar pensando nessa situação que eu me sinto constrangido. O meu e o teu Senhor chora. Ele vê a degradação espiritual de Jerusalém, ele vê aquilo que esperava Jerusalém. Ele vê o futuro de Jerusalém que não era bom e ele explode em lágrimas. O dono dos céus e da terra, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o meu e o teu Salvador chora. E aí, meus irmãos, sem querer exagerar, é claro que hoje Jesus encontra-se à destra do Pai, glorificado. Hoje ele não chora mais, porque ele é todo poderoso, ele é Rei dos Reis, ele já deixou para trás a humanidade que ele carregava no tempo que aqui estava para conosco, e agora ele tem um corpo glorificado. Mas eu diria que se Jesus hoje no céu ainda pudesse chorar, se ele olhasse para as condições das nossas igrejas evangélicas espalhadas pelo mundo, ele também choraria.
porque vamos fazer vamos confessar aqui, as igrejas evangélicas andam muito mal, os cristãos andam muito mal, os pastores andam de mal a pior, os interesses das igrejas evangélicas estão completamente distorcidos, e não vamos perder muito tempo com isso, que já já a gente vai tratar um pouco sobre isso, mas eu acredito que se Jesus hoje ainda chorasse, ele lamentaria por algumas igrejas evangélicas que mais se parecem com, já já a gente vai ver, do que com uma igreja de verdade. Então, em vez de um verdadeiro arrependimento, Jerusalém se endureceu. Em vez de converter-se ao Senhor Jesus, eles caminharam para a apostasia. Em vez de se humilhar e dobrar o joelho diante dele, eles estavam tramando como matá-lo. De manhã, a gente leu em João capítulo 12, que após Jesus ressuscitar Lázaro, o texto diz assim: e não queriam apenas matar Jesus, mas também queriam matar Lázaro, porque todo mundo que ia até Betânia e via Lázaro ressurreto, cria em Jesus. E aí os fariseus, os religiosos da época falaram: olha, não basta matar Jesus não, vamos matar Lázaro também, que aí a gente acaba com essa fama que Jesus está tendo. Então, infelizmente, a porta da graça havia se estreitado, ou melhor, estava se estreitando e fechando-se para Jerusalém. E aí Jesus começa a chorar. É claro, meus irmãos, que no meio daquela multidão, muitos discípulos sinceros estavam. Muitos discípulos sinceros faziam ali a sua adoração e prestavam o seu culto a Jesus. Mas a grande maioria estava ali simplesmente perdendo a noção do que Jesus estava fazendo. Estavam festejando, contudo deveriam estar quebrantando o seu coração. Estavam alegres, achando que Jesus iria assumir algum cargo político. Contudo, Jesus, desde o início do seu ministério, sempre disse que a ênfase dele era a salvação da alma. Jesus sempre disse que a nossa casa não é aqui, que a nossa terra não é essa, que nós não somos deste mundo, que nós somos peregrinos. E, infelizmente, tanto Israel quanto a igreja dos dias de hoje tem se apegado muito a questões materiais, a questões físicas, a questões que envolvem dinheiro, a questões, momentâneas e passageiras, quando sempre Jesus disse que o maior intuito e desejo dele eram que pecadores se arrependessem, tivessem suas vidas transformadas e fossem lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas, infelizmente, distorceram tudo. E aí, diante dessa passagem, quando Jesus fala assim: se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, é como se Jesus dissesse: Jerusalém, se ainda hoje, é como se Jesus falasse para você hoje no culto: irmão, se ainda hoje você entendesse que a paz só vem por meio de mim, se você entendesse quem é que vos fala, se você entendesse quem é esse humilde Salvador montado num jumentinho, entrando em Jerusalém, se você entendesse. E aí o texto diz: mas isso está longe, isso está oculto aos teus olhos. Ou seja, vocês não entendem. É como se Jesus hoje, ainda hoje, exclamasse para a nossa nação, para as igrejas evangélicas e dissessem: se vocês entendessem que é necessário tão pouco para que a paz reine. Se vocês entendessem que é necessário tão pouco para que vocês tenham uma vida alegre. Se vocês entendessem que é necessário tão pouco para que vocês sintam satisfação plena na alma. Mas vocês estão buscando muita coisa: dinheiro, riqueza, profissão, faculdade, carro, casa. Tudo isso é uma bênção se acontecer na tua vida. Mas nada disso é necessário. Então Jesus diz: Jerusalém, se você conhecesse por ti mesmo. Com muita frequência, nós escutamos algumas pessoas dizer assim: se eu soubesse, se eu soubesse antes, se alguém tivesse me falado, isso não teria acontecido. É como se Jesus estivesse dizendo isso. E aí, diante desse texto, a gente se pergunta novamente o que eu perguntei alguns domingos atrás aqui na igreja: o que nós temos feito com as oportunidades, com a pregação, com o nome de Jesus? O que a gente tem feito com aquilo que Jesus tem nos dado, nos concedido? O que a gente tem feito com aquilo que a gente escuta todo domingo aqui? A gente escuta, deixa aqui, ou a gente tem tentado viver isso a semana toda? Porque se a gente não tentar viver, meus irmãos, eu tenho repetido isso aqui o mês todo, é vão, é inútil. A nossa fé é religiosa. A nossa fé é vã. Então, de novo, a pergunta volta aqui ao nosso contexto:
o que a gente tem feito com o Evangelho, o que a gente tem feito com o nome de Jesus, o que a gente tem feito com o título cristão, evangélico, seja lá como você gosta de ser chamado, protestante, como você tem vivido com isso? Você carrega uma bandeira, você carrega uma marca, você diz que é diferente. Como isso tem impactado a sua vida? Porque Jesus diz, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, Jerusalém, ainda hoje, que a paz, ela não está em se ver livre de Roma, a paz não está em se ver livre de Herodes, a paz não está em ter um reino de Davi novamente, a paz está em ter uma alma perdoada, em ter os seus fardos arriados, em deixar para trás todo o peso que tenazmente nos assedia, deixar para trás tudo aquilo que nos oprime, e entender que em Jesus a gente tem vida, e vida com abundância. É isso que Jesus está falando. Então, de novo, hoje eu pergunto, com frequência a gente escuta as pessoas falando, se eu soubesse antes. Meus irmãos, vamos ser sinceros, não querendo, mas sendo um pouco duro com vocês, nós não poderíamos dizer que ninguém que encontra-se aqui hoje, ninguém, jamais ouviu falar de Jesus. Ninguém. Não moramos num país perseguido, não moramos numa tribo indígena, não moramos numa aldeia africana, não moramos. Nós moramos em Andorinha, Santo Aleixo, ainda que seja considerado interior, todo mundo sabe quem é Cristo. Então a pergunta é, o que você tem feito? Coloque-se aqui no lugar de Jerusalém e ouça Jesus dizer, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. E pergunte para você, para que amanhã ou depois você não possa dizer assim, pastor, se alguém me tivesse falado isso antes, quantos problemas na minha vida eu teria evitado? Eu já falei isso, eu levei muito tempo, eu tenho 10 anos de convertido, tenho 33, tenho 10 anos de convertido. E eu, quando me converti, eu falei, por que não me falaram isso antes? E por muitas vezes tinham me falado, muitas vezes, eu não estava nem aí para o Evangelho. Quebrei a cara, errei, falei tantas vezes, cometi tantos erros desnecessários, perdi tanto tempo. E aí eu disse, se eu ouvisse antes. Às vezes Ilana fica contando, Ilana nasceu na igreja, ela começa a contar histórias de congressos, de viagens, de retiro, e eu falo, quanto tempo eu perdi? Alguém não poderia ter me convidado antes para um negócio desse? Mas cansaram de me convidar, mas a dureza do meu coração não permitiu que eu entendesse. A dureza do meu coração não permitiu que eu ouvisse a voz do meu Salvador. Eu perdi muitos anos. E é por isso que hoje as pessoas falam assim, todo retiro, tudo que tem envolvendo igreja eu quero participar, porque eu penso assim, eu já perdi muito tempo, então eu quero estar em tudo, porque eu quero participar em tudo. Às vezes quando eu não posso vir em algum culto, quando eu perco alguma coisa, eu fico pensando, igual quando tem projeto missionário, todo ano tem projeto missionário, quando a gente não pode ir, eu fico pensando, gente, o que está acontecendo lá agora no campo missionário? O que está acontecendo que eu não estou participando? Porque o meu pensamento eu já perdi tempo demais. Eu já perdi tempo demais. E é isso que Jesus está falando para Jerusalém. Vamos lá? 43, 44. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Grave o finalzinho, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus está falando aqui, meus irmãos, da invasão que aconteceria em Jerusalém no ano 70. No ano 70, aqueles que estudaram um pouquinho aqui, mas alguns provavelmente já esqueceram, sabem que no ano 70 Jerusalém foi invadida. E coisas terríveis, meus irmãos, terríveis. Entra na internet lá, bota um videozinho no YouTube que você vai ver. Jerusalém foi invadida. Jerusalém foi destruída, Jerusalém foi incendiada, o templo foi queimado, as pessoas eram usadas, os judeus eram usados como tochas vivas, os judeus eram usados para lutar com as feras no Coliseu, os judeus eram destroçados em praça pública, e aí o povo judeu e os cristãos nesse meio se espalharam, houve a diáspora, né, que a gente estuda na escola. Então é disso que Jesus está falando. Só que engraçado, né? E aí você fala, que é isso, pastor? Mas é isso. Jesus está associando esse castigo que viria à negação e à falta de reconhecimento dele como Salvador.
Então Jesus diz assim: não sobrará pedra sobre pedra. Porque, então existe uma causa aqui, uma relação entre a invasão, o castigo de Jerusalém com o porquê. Porque não reconheceste a oportunidade do dia da tua visitação. E aí, de novo, trazendo para os nossos dias, eu me pergunto, meus irmãos, quanto você já sofreu? Quanto você já pagou para ver? Quantas vezes você já literalmente quebrou a cara? Quantas vezes você literalmente já se arrependeu de alguma decisão? E quantas vezes mais você vai precisar fazer isso para que você entenda que Jesus diz: porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Quantas oportunidades serão necessárias? Para mim, confesso, foram necessárias muitas para que eu entendesse que eu estava cego, que eu estava perdido. Mas vamos lá, a sua história não precisa ser a mesma da minha. Você não precisa bater de cara tantas as vezes ou errar tantas vezes. Então a minha pergunta é: quantas oportunidades, quantos dias de visitação, quantas pregações, quantos cultos, quantos convites, quantas orações sua mãe, sua esposa, seu irmão, seu marido, seu filho vai ter que fazer para que você entenda que o dia da oportunidade é hoje. Não pode ser deixado em branco. Nós não devemos deixar passar em branco aquilo que Deus tem para fazer hoje, no dia da visitação, nas oportunidades que Ele nos tem dado. Então o texto diz assim: não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Jerusalém cansou de ouvir. Jerusalém cansou. Lembra, em determinada passagem, Jesus diz assim: Jerusalém, eu quis os abrigar debaixo das minhas asas. Eu quis, mas vocês matam os profetas, perseguem aqueles que são enviados em nome de Deus. Vocês não querem dar ouvido à verdade, porque vocês estão satisfeitos com a mentira. Vocês estão tão perdidos na religiosidade e no erro, que vocês não conseguem ouvir a verdade. Vocês estão tão cativos à idolatria e a tradições e a costumes e a coisas antigas da igreja, que vocês não conseguem ouvir que o Evangelho é simples. Eu sou o Filho de Deus e vim salvar pecadores. É isso que Jesus está dizendo para Jerusalém. Mas Jerusalém não escutou. Muitos de nós não escutamos. E aí, meus irmãos, cada um vai dar conta da sua vida. Mas o texto de hoje nos pergunta: e aí, o que tu tem feito? O que tu tem feito no dia da oportunidade, na oportunidade da tua visitação? Eu sei que cada um tem uma história de vida e cada um precisa aprender por si só. Mas se Deus nos tem chamado, se Deus nos tem dado a oportunidade de ouvir o Evangelho e às vezes nos ensinar por meio da palavra e por meio do Santo Espírito, acredito que não há necessidade da gente aprender por meio do erro. Mas, enfim, alguns precisam aprender por meio da dor. Vamos seguir? 45, Jesus está entrando ainda em Jerusalém e agora Jesus vai entrar no templo. 45 diz assim: depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam. Vamos parar aqui. Agora, Lucas vai nos falar da purificação do templo. Jesus está entrando na cidade, ele chora, ele profere uma palavra uma profecia para Jerusalém, dizendo: olha, Jerusalém, vocês vão sofrer, porque não me reconhecem como Senhor e Salvador. E aí, se não bastasse, Jesus entra no templo. E lá, quando chega, ele simplesmente expulsa os vendedores. Lucas é resumido, mas depois, se você lê em Marcos é mais detalhista. E ele vai nos contar que obrigado, minha esposa, é a segunda vez que Jesus está fazendo essa limpeza. Marcos vai nos dizer que esse pátio aonde eles estavam vendendo, depois procura na internet lá, como que eram os pátios do templo de Jerusalém. Existia um pátio externo, e esse pátio ele era destinado para os gentios. Então os gentios, se você não fosse judeu, mas você cria em Deus e queria ir lá em Jerusalém, na festa da Páscoa, participar da festa, você tinha que ficar nesse átrio. Mas os religiosos pegaram esse átrio, porque eles não estavam nem aí para os gentios, eles achavam que só os judeus tinham direito a adorar a Deus, e só os judeus eram um povo santo, e aí eles criaram uma grande feirinha, né? A feirinha da pavuna. Eles vendiam de tudo que era possível para sacrificar a Deus, eles vendiam, porque
Deus exigia que o povo, quando viesse até a festa, trouxesse os seus animais. Aí o que o pessoal malandro fazia? Para que o povo, durante a peregrinação, não tivesse que levar os animais, eles vendiam pelo precinho bem camarada, acima do preço, claro. Você não teve o trabalho de levar o animal, você não teve o trabalho de criar aquele animal, você não teve trabalho de nada disso, você chegou lá e já pegou pronto. Então quem pega pronto paga mais. E aí diz os grandes historiadores que os grandes líderes sacerdotes permitiam que os homens fizessem isso, e eles ganhavam, né? Você acha que é só o governo do PSDB, PMDB, PT? Não. Desde aquela época, a galera já era corrupta, a galera já corrompia tudo. Meu irmão, onde tem o ser humano? Entenda uma coisa, né? Às vezes a gente quer, e eu tenho até que tomar cuidado com isso, porque eu tenho sim minhas preferências políticas, mas às vezes a gente quer criminalizar alguns grupos políticos, mas na verdade é o seguinte, meu irmão, aonde tem o ser humano tem problema. Aonde bota dentro do homem, o homem se destrói. Essa é a verdade. Pode ser na medicina, na política, na polícia, pode ser na engenharia. Lembra lá o camarada? Fez lá o prédio com areia, o prédio caiu. O outro lá que fez um caminho Niemeyer, sei lá, que caiu. Ou seja, aonde tem o ser humano, aonde tem o dedo do homem, e esse dedo não está santificado pela presença do Espírito Santo, o homem vai arrumar um jeito de se dar bem. Não importa a profissão, não importa o partido, não importa a ideologia, aonde ele esteja, se Jesus não reina no coração dele, ele vai dar um jeitinho. E aqui era isso que estava acontecendo. O problema era que quando eles faziam isso, faziam um comércio ali, os judeus, os gentios não tinham mais onde adorar. Por isso a grande revolta de Jesus. Eu não sei se aqui Jesus faz isso. Mas em João capítulo 2, na primeira purificação, Jesus vira a mesa dos cambistas. Jesus faz um chicote. O texto não diz aonde pega, mas o texto diz que ele vai para dentro com o chicote. E aí o pessoal, né, às vezes tem aquela visão deturpada, que Jesus era tipo aquela galera que vai ali pro Sana, né, que vai acampar, tipo aquele pessoal meio hippie. E Jesus era um hipão, Deus de amor. Jesus, quando se deparava com heresia, com religiosos, com pessoas que distorciam a lei, com pessoas que abusavam do próximo, com pessoas que oprimiam o pobre, a viúva, com pessoas que roubavam a casa de Deus, Jesus sim, irava-se, mas as pessoas têm uma ideia de Jesus tipo um irmãozão bonzão, ou Papai Noel bonzinho, mas Jesus, lá em João capítulo 2, aqui Lucas não fala isso, mas em João capítulo 2, ele vira a mesa, ele expulsa, ele faz um chicote. Tem um desenho aí na internet, num Jesus, né, caricatura de Jesus, né, não é o Cristo com certeza, não é a imagem perfeita dele, mas Jesus com um chicote, e os cambistas que estão correndo são esses pastores da televisão de hoje. Eles pegaram assim, botaram a carinha em cada um, e eles, pernas para quem te quero, e Jesus baixando o chicote neles. Então, o que fez com que Jesus se revoltasse foi isso. Eles estavam vendendo a fé, mas se não bastasse vender a fé, eles estavam impedindo que pessoas sinceras fossem para lá adorar. É como a gente vê em algumas igrejas hoje. As pessoas vão lá, às vezes com o coração sincero e quebrantado, em busca de uma palavra, em busca de ouvir de Cristo, em busca Porque assim, vamos ser sinceros, ainda que a igreja não tenha esse propósito, certo? A igreja não tem o propósito de resolver o problema da tua vida. É fato que uma vez que a gente começa a servir ao Senhor e adorá-lo, ele costuma a resolver algumas pendências da nossa vida. A vida vai se ajeitando, a vida vai ficando mais razoável, a vida vai ficando mais agradável, aquele marido que era arrogante deixa de ser, aquele marido que era extremamente mulherengo deixa de ser, aquela mulher que era extremamente turrona começa a entender a postura dela como esposa no lar, os filhos que eram rebeldes começam a entender que tem que respeitar os pais, ou seja, as coisas vão acontecendo, aquela família que gastava dinheiro de forma desproporcional, agora não gasta mais, aquela pessoa que simplesmente não dava valor ao seu trabalho, começa a valorizar o seu trabalho, é promovida, estuda, essas coisas acontecem, isso é fato. A gente, quando vem para o Evangelho, a vida costuma melhorar, mas não é isso, certo? Não é esse o propósito do Evangelho. O Evangelho não é para melhorar a vida de ninguém, né? Tem uma frase na internet que diz assim: se o Evangelho fosse para fazer alguém crescer na vida, o nosso símbolo era uma escada, mas o nosso símbolo é uma cruz. O nosso símbolo diz: venham após mim e morram. Venham após mim e entreguem a sua vida.
Mas é óbvio que quando você começa a seguir Jesus, a sua vida começa a se acertar. Então, acontece que as pessoas acham hoje que tem que vir para a igreja porque seus problemas acabaram, né? Tabajara. Mas então, enfim, o pensamento é errado. Mas as pessoas entram com esse propósito. Beleza, entram com esse propósito. Mas aí chegam nas igrejas e as igrejas metem a mão no bolso do camarada, extorquem a pessoa, fazem uma barganha tremenda, roubam aquelas pessoas, ou seja, transformam aquilo que deveria ser o átrio dos gentios, o pátio dos gentios, o lugar de adoração e de buscar a Deus, num grande comércio. E as pessoas não conseguem adorar a Deus, entram e saem vazias, entram e saem decepcionadas, dão cada vez mais e nada acontece. Por quê? Porque Cristo não tem sido adorado, pregado e cultuado em algumas igrejas, mas o dinheiro tem sido. O templo aqui perdeu o propósito, a fé foi vendida, Deus foi substituído pelo dinheiro, a oração foi substituída pelo lucro, os pastores foram substituídos por grandes empresários. E a casa de Deus, Jesus vai falar aqui agora, virou covil de ladrões, casa de salteadores. É isso que Jesus vai falar. Então, é fácil entender a indignação de Jesus. Pense comigo, pessoas, o que não acaba na nossa sociedade, queridos, é gente ferida, é gente passando por problema, é gente desempregada, é gente com crise, é gente com problema, é gente precisando botar para fora, é gente precisando de um alento. Aí você pensa, essas pessoas desesperadas entram por portas que se chamam igrejas e lá são enganadas. Você acha que o nosso Senhor não se revoltaria? Que aquele que morreu na cruz por elas não ficaria irado? A ovelha é dele, as ovelhas são dele, a igreja é dele. E as pessoas estão pervertendo o Evangelho. Você acha mesmo que o meu e seu Senhor olharia para isso de forma passiva? Eu não sei você, hoje eu tenho mais moderação, Deus tem me dado maturidade. Mas no início, eu queria entrar por essas portas dessas igrejas e gritar mesmo, porque me dava dor no coração de ver algumas coisas. Eu ficava extremamente revoltado, mas hoje Deus tem me dado mais calma, eu tenho orado apenas por essa situação, mas não posso ficar indiferente para pessoas sendo enganadas, para pessoas sedentas, destruídas, machucadas, quebradas, precisando de um alento, entrando em lugares e sendo enganados, extorquidos, abusados espiritualmente, pessoas que não querem entrar mais em nenhuma igreja, porque não aguentam mais ouvir o nome de um pastor, tem trauma de igreja evangélica. Eu escutei aqui uma vez, uma pessoa falou para mim assim, pastor, a gente já tinha ido em várias igrejas, e já tinham enfiado a mão na cabeça, já tinham feito tanta coisa, já tinham falado um monte de coisa, e nunca deu certo. E aí, não é por mim não, queridos, estou falando, os que fazem parte da igreja sabem que eu não penso que é por mim. Aí as pessoas falaram assim, mas viemos aqui, pastor, e não foi necessário nada disso. E as coisas aconteceram, porque as pessoas estão sendo enganadas. As pessoas estão sendo enganadas. Elas entram e saem sem entender qual é o propósito de Cristo. Mas vamos seguir? Vamos ver como termina isso? Versículo 46, Jesus diz assim, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Lá em Marcos, Jesus vai dizer assim, a minha casa será casa de oração para todas as nações. Marcos, como eu disse, traz mais detalhes. Então, Jesus diz, olha, a minha casa não é só para brancos, negros, flamenguistas, ricos, pobres, homens, mulheres. A minha casa é para todos. Todos. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa a história da tua vida, não importa quanto erro você já cometeu. A minha casa é casa de oração para todas as nações, para todos aqueles que clamam pelo meu nome, para todos aqueles que entendem que necessitam de mim. É para isso que serve a minha casa. É para isso. A minha casa é casa de oração para todas as nações. Jesus está citando aqui dois textos. A primeira, quando ele diz a minha casa é casa de oração, ele está citando Isaías. E quando ele fala, mas vós
a transformastes em covil de salteadores, ele está citando Jeremias, capítulo 7. Então Jesus faz menção aqui a 2 textos do Antigo Testamento. E outra coisa, Jesus faz menção aqui a missões mundiais, né? De novo, às vezes a gente fica achando que a verdade está só na nossa denominação, a verdade está só na nossa igreja. É claro que existem verdades que são absolutas. Tem algumas igrejas que não creem que Jesus é Deus. Isso a gente não negocia. Tem algumas igrejas que não acreditam na Trindade. Isso a gente não negocia. Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente começa a achar que nós somos os únicos detentores da verdade, que a gente é os únicos representantes de Deus na terra. É Deus no céu e igreja congregacional na terra. Não é isso. Certo? E outra coisa, a gente também erra quando a gente se dá por satisfeito. Já tá bom a nossa igreja, a gente já tem um número razoável. Claro, o nosso intuito não é encher a igreja por encher, porque nem desejo isso. Quero pessoas que estejam aqui realmente com o coração desejoso. Mas quando a gente se acomoda com a nossa conversão e não entende que a casa de Deus é para todos os pecadores que se arrependem, a gente começa a se tornar egoísta. Então, quando às vezes a gente acha que aquele crente é muito chato, não para de me convidar para ir na igreja dele. Não é questão de ser chato, meus irmãos. É questão de entender que a gente quer o mesmo futuro para aqueles que amamos, que nós entendemos que temos hoje. Uma vida de paz, uma vida de salvação, uma vida eterna. É isso que a gente deseja. Então, por isso que a gente entende que a casa de Deus é uma casa de oração com as portas abertas para receber qualquer pecador arrependido. Qualquer pecador arrependido. Não me interessa quem é o pecador. Me interessa se ele quer confessar Jesus como o único e suficiente Salvador e se ele se arrependeu dos seus pecados. É isso. Eu, você, somos tão pecadores como qualquer pessoa que entrar por essas portas, clamando por misericórdia. Vamos lá, vamos seguir. 47, 48. E aí a gente acaba o texto de hoje. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Você vê, o povo estava cantando, louvando ele, mas agora os maiorais do povo já começam a se rebelar. Versículo 48. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Ou seja, de manhã eu disse que o povo que acompanhava Jesus impedia os fariseus de pegarem Jesus e matá-lo. E agora, mais uma vez, os fariseus, os sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo tinham medo de colocar a mão em Jesus, porque todo o povo o ouvia. Contudo, como eu disse, já já, eles vão conseguir colocar em execução o plano de tirar a vida de Jesus. Mas como eu disse de manhã, achando que estavam colocando em prática a sua proposta de matar Jesus, eles estavam, na verdade, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, que dizia que o Cristo haveria de dar a sua vida em favor da sua igreja. Eles achavam que estavam, pegamos o Cristo, agora conseguimos, agora ele não escapa, Judas o traiu, mas mal sabiam eles que a sua fúria, o seu ódio e a sua tramóia estavam apenas cumprindo aquilo que Deus já havia determinado, que Cristo iria até a cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ao terceiro dia ele ressuscitaria. O texto termina de forma muito tranquila, dizendo que Jesus diariamente ensinava no templo. Jesus vai ficar aproximadamente 5 dias ensinando no templo, e são os próximos capítulos que a gente vai pregar nas próximas semanas. Durante esses 5 dias, Jesus ainda vai ensinar muita coisa em Jerusalém, e aí, ao final desses dias, vão matar Jesus. De manhã, queridos, nós fazíamos a seguinte colocação, nós dizíamos assim, que o nosso Senhor, o Filho de Deus, nascido de uma virgem, sem pecado, aquele que morreu por nós, aquele que ressuscitou, o único, e hoje está vivo à destra do Pai, aquele que em breve voltará, aquele que criou todas as coisas, aquele que pode mandar e as coisas passam a existir. Ele
em determinados momentos da sua vida, ele se permitiu precisar de algumas coisas. Jesus precisou de uma cama, Jesus precisou de uma casa, Jesus precisou de discípulos, Jesus precisou de um jumentinho, Jesus precisou de um túmulo, Jesus precisou de uma mulher para ungí-lo, Jesus precisou de muitas coisas. E aí de manhã nós falávamos sobre isso, falávamos assim, ele não precisava de nada. Ele não precisava de nada. Ele tinha o céu. E aí eu dizia o seguinte, nos dias de hoje, a gente vem para a igreja e ora, mas a verdade é que ele não precisa da nossa oração. Nós que precisamos orar. A gente vem para a igreja e louva, mas na verdade ele não precisa do nosso louvor. Nós que precisamos entoar louvores a ele. A gente vem para a igreja e oferta, mas a verdade é que ele não precisa da nossa oferta. Nós que precisamos para manter o nosso templo e continuar sustentando alguns missionários que a nossa igreja sustenta. O que eu queria dizer de manhã com isso? Eu queria dizer que ainda que o nosso Senhor não precise de nada, em alguns momentos da sua vida, Ele permitiu precisar de homens e mulheres pecadores. E aí, esse texto diz, até quando? Até quando não ouvireis? Até quando não conhecereis? Esse texto diz, até quando não entendereis a oportunidade no dia da sua visitação? Então, queridos, a verdade é, Jesus não precisa de mim e de você, mas Ele se permite conhecer. Ele se permite nos dar oportunidade. Ele se permite ser ofertado, apresentado. Ele se permite ser oferecido para pecadores. Ele se permite, ainda que ele não precise de nada disso. E a minha pergunta é, até quando a gente vai deixar passar oportunidades tão valiosas como essa? Eu falava de manhã que a dona do jumentinho, quando viu Jesus entrar no jumentinho, deve ter falado, ah lá o meu jumentinho, serviu para alguma coisa, era bravo todavia, mas Jesus pegou, montou e amansou na hora. E o que eu quero dizer com isso é, meus irmãos, pode ser eu, pode ser você. Jesus pode olhar para mim, para a tua vida e dizer, por que não você? Contudo, meus queridos, o primeiro passo tem que ser nosso. A atitude é nossa, a decisão tem que ser nossa, a escolha é nossa. Ainda que eu entenda que a soberania de Deus opera na salvação, e que o Espírito Santo chama, convence quem Ele quer, o Espírito Santo que abre os olhos do ser humano, o Espírito Santo que faz as pessoas entender a pregação, eu pergunto novamente, até quando ouviremos, escutaremos, até quando frequentaremos, até quando ouviremos falar, mas não nos entregaremos de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, ao único e suficiente Salvador dos céus e da terra. Vamos terminar? Fazer 4 aplicações rápidas. Mesmo sabendo que Jerusalém se voltaria contra ele, Jesus chorou por Jerusalém. E aí eu queria chamar a igreja evangélica, principalmente a nossa, ainda que seja figurado, mas nada impede que você chore. Meus irmãos, a gente tem que chorar mais. A gente tem vivido tempos de muita... E aí, deixe-me fazer aqui uma colocação. Quando eu digo que a gente tem que chorar mais, eu não estou chamando você para ser triste, não. Entenda o que eu quero dizer. A gente tem que chorar mais por esse mundo que a gente tem vivido. Crianças têm morrido de fome, queridos. Famílias têm passado necessidade. A criminalidade só aumenta. Sabe? O pecado só aumenta. As perversidades só aumentam. Sabe? As apostasias só aumentam. A corrupção dentro da igreja evangélica só aumenta. Sabe? As famílias têm sido destruídas a cada dia que passa. E aí eu acho que assim como Jesus chorou por Jerusalém, a gente tem que parar um pouquinho também, dobrar o nosso joelho e começar a chorar pela nossa sociedade, pelo mundo que a gente tem vivido. Sabe? A gente tem vivido muito anestesiado. A gente está se acomodando muito, a gente está acostumado demais. A gente liga a televisão e todo dia morre 50, morre 100, explode um, explode outro, mata fulano, mata ciclano. A gente tem que parar um pouco com isso. Eu acho que a gente tem vivido muito anestesiado. A gente tem vivido finais dos tempos. Não sei quando Jesus volta, a Bíblia não me permite dizer quando Ele vai voltar, mas eu acho que a gente tem vivido uns tempos que a gente precisa chorar mais, sabe? Não estou dizendo que você tem que viver uma vida triste, não. De manhã eu falei sobre isso, a gente tem que viver alegre, independente das circunstâncias. Mas eu estou dizendo que a gente tem que se assemelhar ao nosso Senhor. E o nosso Senhor chorou. A gente tem que ver pessoas pecando, pessoas se entregando ao alcoolismo, às drogas, pessoas se entregando ao homossexualismo, ao aborto. A gente não tem que odiar, não. A gente tem que chorar.
A gente tem que clamar a Deus que salve aquelas miseráveis pessoas, porque um dia nós fomos aqueles miseráveis. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado um pouco com isso. A gente tem vivido uma época em que é mais que vencedor, é vitorioso, é bênção, é pisa na cabeça, é quem te vê na prova vai te ver no palco. Ô meu irmão, Jesus nunca quis andar no palco. Jesus nunca quis destaque. Jesus nunca quis aparecer, sabe? Eu acho que a gente tem que rever alguns conceitos como igreja evangélica no geral quanto a isso. A gente precisa chorar mais. A gente precisa se comover mais. A gente precisa ter mais misericórdia. A gente precisa, porque essa é a marca de uma igreja evangélica. É uma marca. E eu estou falando para todo mundo, inclusive para mim, que às vezes ligo a televisão e já passa batido, certo? Então essa é a primeira colocação que eu queria fazer. Mesmo sabendo de todo o mal que iam fazer com ele, Jesus chorou, certo? A gente quer responder na mesma moeda quando fazem mal com a gente. Jesus chorou, certo? A gente quer na mesma hora punir, na mesma hora dar o troco. Eu sei que é assim porque eu também penso assim às vezes, mas Jesus chorou com Jerusalém. A Jerusalém que ia crucificá-lo daqui a pouco, tá? Segunda aplicação, a gente percebe aqui que em alguns casos, ignorância religiosa se torna pecaminosa. O que é isso, pastor? Você vê que Jesus fala assim: ah, Jerusalém, vocês tiveram tantas oportunidades, vocês tiveram tantas visitações, vocês viram tantos milagres, vocês tiveram tantos e tantos e tantos motivos para crer em mim, mas agora vocês serão invadidos e não sobrará pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra. Então eu quero dizer o seguinte: cuidado com essa desculpa. Naquele grande dia, Deus vai entender, pastor, que eu era ignorante. Cuidado. Vai chegar um momento que em alguns casos, ignorância religiosa, ignorância espiritual vai ser cobrada, certo? E como eu disse no começo, ninguém que está aqui hoje vai poder chegar naquele grande dia e falar: ó, Jesus, nunca me falaram do Senhor, então me perdoa aí, estou livrão, eu não sabia, então tem culpa. Ninguém vai poder falar isso. Terceira aplicação, e aí está dentro dessa: Israel teve convites, oportunidades e momentos especialíssimos. Hoje, vivemos num país livre, que tem uma igreja em cada esquina, todo mundo tem Bíblia em casa, a gente tem mais igrejas do que deveria ter, né? Algumas deveriam até fechar, alguns programas de televisão deveriam até parar de rodar, mas, assim como Israel teve muita oportunidade, nós também temos tido muita oportunidade. Então, meu irmão, não deixe passar, porque eu não sei o dia de amanhã, nem você. E o último, para a gente terminar, eu falei muito sobre isso, não quero aqui perder muito tempo. Você viu como que Jesus desaprova a profanação da casa de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. É inevitável que um templo como esse, é inevitável que uma igreja como essa requer fundos, requer dinheiro. Vamos falar o português. A gente tem 8 parceiros missionários. Todo mês a gente envia dinheiro para 8 parceiros missionários. A gente tem várias atividades e a gente tem despesas na nossa igreja. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente começar a profanar a casa de Deus, se a gente começar a perverter o culto, o propósito da igreja, pode ter certeza que Deus vai cobrar de mim e vai cobrar também de vocês. Então, se um dia, independente de quantos anos eu vou ficar aqui como pastor, ou de outros pastores que virão, um dia que um pastor começar a perverter essa casa e transformar isso aqui num comércio, meus irmãos, vocês têm por obrigação, se levantar e recusar. Se levantar e dizer não, porque foi assim que Jesus fez quando viu a casa do Pai ser profanada. Ele se colocou como Deus. Ele disse: a minha casa está sendo feito, se transformando em covil de salteadores. Então, quando eu comecei aqui o culto, eu falei para os irmãos que nos visitam: ficam à vontade, aqui é a casa do Pai, quem manda é Ele, a última palavra é dele, porque eu entendo que é isso que tem que acontecer. Porque se um dia eu começar a achar que essa igreja é minha, ou que quem dá a última palavra aqui sou eu,
pode ter certeza que eu já perdi a noção de quem Cristo é e do que isso aqui é. Até porque quando eu falo isso aqui, né, queridos, não estou falando da parede concreta, não. Estou falando do ajuntamento de pessoas que se juntam aqui no nome de Jesus, logo isso aqui se torna uma igreja de Cristo Jesus. Mas quando a gente sai daqui, a parede não é santa. O que transforma esse lugar num ambiente santo e poderoso para cultuar a Deus é a nossa presença. Certo? E se for na tua casa, vai dar no mesmo. Se for na minha casa, vai dar no mesmo. Então, só para terminar, cuidado com essas igrejas e cuidado também com a maneira que você encara a Deus e com a maneira que você frequenta os cultos. Isso também é importante. Tem muita gente frequentando o culto de qualquer jeito. Tem muita gente adorando Deus de qualquer jeito. Cuidado. Ele diz que a casa dele é santa e que ele vai cobrar da maneira como nós lidamos com isso. Amém, queridos? Fiquem de pé, vamos terminar?